Boa noite. Era só um grupo de crianças. As mais velhas tinham 12 anos, mas fizeram um estrago de gente grande. A gangue de meninos e meninas apreendida depois de entrar em um hotel para furtar um celular promoveu um quebra-quebra em salas do Conselho Tutelar na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Tudo para impedir de serem levados a abrigos públicos. Quadrilhas formadas por crianças se tornaram um drama na capital paulista. Elas cometem os delitos, são detidas, mas sem a idade mínima para receberem algum tipo de punição, logo voltam às ruas. Veja agora outras notícias importantes desta terça-feira. Começa no aeroporto de Congonhas o desmonte de aviões sucateados de companhias aéreas falidas. Pesquisa mostra a confiança da população no remédio genérico, mas os médicos ainda preferem receitar o medicamento de marca. Deputado Mendes Ribeiro toma posse como ministro da Agricultura e admite mudanças na pasta. Rebeldes entram no quartel-general de Gaddafi, mas não encontram o ditador líbio. Filho de Gaddafi reaparece em Trípoli e diz que a oposição ainda não está no controle. Justiça de Nova York arquiva as acusações de abuso sexual contra o ex-chefe do FMI. Washington é sacudida por terremoto e a população sai às ruas em pânico. Participam da edição de hoje a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o professor da Faculdade de Medicina também da USP, Paulo Saldiva. Mande suas perguntas aos nossos comentaristas através do Twitter e também pelo nosso site na internet, cmais.com.br/Jornal da Cultura. Na cidade de São Paulo, a próxima eleição para os conselhos tutelares vai acontecer no dia 16 de outubro. O voto é facultativo e quem quiser participar da escolha precisa ir a um órgão da prefeitura, como escolas e creches, levando documento com foto e o título eleitoral. Agora, se você não sabe o que é o conselheiro tutelar, o Jornal da Cultura explica. A figura do Conselho Tutelar foi criada em 1990 com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é um órgão municipal composto por 5 conselheiros que cuidam de uma determinada região da cidade ou, no caso de cidades com poucos habitantes, de todo o município. O principal objetivo do Conselho Tutelar é colocar em prática as proteções à criança e ao adolescente previstas na lei, como garantir o acesso à educação, à saúde, à alimentação e à habitação. A legislação brasileira considera crianças as pessoas com até 12 anos de idade e adolescentes com mais de 12 e menos de 18 anos. É também o Conselho Tutelar o responsável por dar encaminhamento às crianças e aos adolescentes que se envolvem em delitos para institutos de atendimento socioeducativo, como a Fundação Casa, no caso de adolescentes, ou para abrigos, no caso das crianças. E também deve fiscalizar a forma como eles são tratados pelas instituições. O conselheiro é eleito pelos moradores da cidade para um mandato de 3 anos, podendo ser reeleito uma vez. Qualquer pessoa acima de 21 anos, residente no município e com reconhecida idoneidade moral, pode se candidatar independentemente do nível de escolaridade. Apesar de ser um órgão criado e mantido pelas prefeituras, o Conselho Tutelar tem autonomia em seu funcionamento, sendo fiscalizado, a princípio, pela própria sociedade. Um grupo de crianças e adolescentes deu muito trabalho na noite de ontem para policiais e conselheiros tutelares na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Eles foram apreendidos depois de invadirem um hotel da região e promover um quebra-quebra na sede do conselho e uma delegacia para onde foram levados. As imagens das câmeras de segurança mostram os menores saindo deste hotel na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, depois de ter tentado roubar o celular da camareira, que foi pega de surpresa. No que subiram, eles entraram direto no quarto. Entraram direto e pegaram meu celular e saíram correndo. No que eu entrei no quarto, eu falei para o menino da recepção, aguenta eles aí que eles pegaram meu celular.
Chamada ao local, a polícia levou os menores para esta delegacia, nas proximidades do hotel, e depois para o conselho tutelar que atende a região. Elas estavam com garrafinhas de thinner aqui, elas já chegaram bem alteradas, bem agressivas, e aí os policiais conseguiram recolher esse material, mas assim, até então elas já estavam elas jogaram thinner no corpo delas. Os menores, 5 meninas e 2 garotos, já tinham sido controlados quando souberam que seriam separados e enviados para abrigos diferentes. Foi quando então elas começaram a gritar rebelião, rebelião, conseguiram ter acesso a uma das nossas salas, desligaram a luz dessa sala e começaram a quebrar tudo. Isso foi o que sobrou do conselho tutelar depois da reação dos menores. Hoje o local foi periciado pela manhã e as atividades retomadas somente no começo da tarde. 2 menores com mais de 12 anos foram levados para a Fundação Casa. Os 5 menores de 12 anos foram levados para abrigos, mas alguns já voltaram para as ruas. A notícia que nós temos é que 2, já no começo da madrugada, já tinham saído. O promotor diz que, de acordo com a lei, os menores de 12 anos não podem ser detidos e os pais não podem ser responsabilizados criminalmente pelos atos dos filhos. Uma solução definitiva, segundo o promotor, exige um compromisso coletivo. Nós também temos que ensinar esse pai, ensinar essa mãe de como transformar a sua família num ambiente saudável. Eu acho que esse é o nosso primeiro desafio. Bom, nós vamos conversar agora com o desembargador Antônio Carlos Malheiros, que é coordenador da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada pela presença. Eu gostaria, a primeira pergunta, a sociedade ou as crianças estão mostrando que a sociedade não sabe o que fazer com elas. O senhor concorda? Concordo plenamente. Nós, Estado, nós, sociedade civil, nós falhamos na raiz, não é? O Estado ausente, sociedade civil ausente na vida das pessoas mais miseráveis, ocasiona exatamente isto que nós estamos vendo nesta ponta. Na outra ponta é o próprio abandono do Estado. Famílias desestruturadas, com problemas de emprego, com problemas de saúde, a educação pública não chega para valer na vida dessas crianças, e daí nós vemos estas crianças nas ruas. Prender os pais, adianta? Prender pai não adianta coisa alguma, não é? Eu vejo até isto como algo que pode até muitas vezes ser considerado como uma injustiça, porque tem muito pai, não é, que perde completamente o controle do filho e que merece que a gente trabalhe com eles, não é? Tem, evidentemente, aquele pai que aconselha e que força até mesmo a criança a ir para a rua para furtar, para mendigar e ameaça a criança. Se você não voltar para casa com tanto, você vai ser castigado. É evidente que isso existe. Agora, muito mais do que pensar em prender, nós temos que efetivamente começarmos a trabalhar com essas pessoas todas, crianças, adolescentes, seus pais, familiares, em completa situação de risco. Olha, tem uma pergunta aqui do Luiz, que ele fala: a forma como os conselhos são instituídos é sério na opinião da bancada? Eu entendo que os conselhos são muito bons, né? Os conselhos tutelares, este da Vila Mariana, que está enfrentando esta situação dificílima com essas crianças, é um dos melhores conselhos tutelares que eu conheço. Eu já estive reunido com eles, eles estão fazendo o possível. Só que este possível é algo tremendamente paliativo. Qual seria a solução? Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer também. A solução é aquela, de uma vez por todas, o Estado e a própria sociedade civil, nós passarmos a nos incomodar com as pessoas mais miseráveis, mais sofridas. Depois que as crianças estão nas ruas, não vejo como consertar muito. As soluções todas são de pé quebrado, né? É mais ou menos a gente querer tapar o sol com a peneira. Não tem uma solução para valer. Dá para salvar o futuro
se nós começarmos a trabalhar agora, não é? Até porque essas crianças, quando vão para a rua, elas se viciam em drogas, aí elas entram numa roda viva. Exatamente. Se prostituem para conseguir dinheiro, para comprar droga, e assim vai. Exatamente. Nós estamos indo agora, começar da próxima semana, certamente, nós estamos indo, o Poder Judiciário, a Coordenadoria da Infância e Juventude, o Tribunal de Justiça, nós estamos indo para o meio da Cracolândia, né, para ver o que nós podemos fazer ainda para salvar. Mas é realmente uma operação extremamente difícil quando nós todos falhamos na ponta, naquela primeira ponta. Talvez a gente pudesse pensar que essa ponta que o senhor se refere é uma ponta até muito mais profunda, porque aí entraria a questão até da responsabilidade da natalidade, a questão da natalidade, a responsabilidade do pai e da mãe, se esse filho realmente é desejado, ele vem, em que condições ele vem, porque pobreza não quer dizer, e pobreza não é sinônimo de criminalidade. Com certeza. Então, muitas famílias muito humildes, muito pobres, têm seus filhos produtivos, que sabem o seu lugar no mundo e que não são delinquentes. Então, talvez aí, nessa ponta, entra até a questão da natalidade mesmo, da responsabilidade. Com certeza. Porque de um controle... É, exatamente. Eu acho que isso é promoção de saúde também. E veja, eu já sei o que vai acontecer com essas crianças. Uma parte delas vai estar morta antes de chegar aos 18 anos. Com certeza absoluta. E então, a gente já sabe a história que vai acontecer. Eu acho que passa, concordo com você, totalmente por controle de natalidade, por, digamos, apoio, né, à família, porque a família não dá conta, muitas vezes, dessas crianças, e não adianta ela aprender, né, como aconteceu. Para mim, aquilo foi um ato meio quixotesco, né, uma satisfação que se quis dar frente a um problema que não tem solução, mas seguramente a solução não vai passar por prender os pais. Agora, tem o Emilson, que ele pergunta aqui, professor, já não está na hora de alterar o ECA para que se possa autorizar recolher esses menores da rua, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? O ECA é uma das leis mais perfeitas que já foram criadas nesse país. O que falta é termos coragem política e vontade política para implementarmos as diretrizes do ECA. O ECA é ótimo, né? A começar pela nossa Constituição Federal, que indica com clareza que crianças e adolescentes, eles são prioridade. O ECA vem, repisa e fala do direito à vida, educação, cultura, lazer, né? Mas nós não temos coragem política e vontade política para impormos esta prioridade em relação às crianças e adolescentes. Agora, sinceramente, a gente já está aqui há semanas no Jornal da Cultura mostrando, cada semana são as meninas da Vila Mariana, depois agora outra turma, não sei o quê. O senhor acredita que a gente ainda vai noticiar mais? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta, aqui e em outros lugares desse grande país, né? Volto a dizer, talvez daqui a 20, 30 anos a gente não tenha mais esse tipo de notícia, se nós efetivamente enfrentarmos a causa. E eu vejo ainda a grande causa é a miséria que vive um grande número de pessoas no país e nessa cidade. Olha, e para encerrar aqui com a frase do Oscar de Castro, que ele diz: o Brasil é o país do futuro, bem no futuro, com esses jovens. Bom, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Professor Malheiros, muito obrigada pela gentileza da entrevista e até uma próxima. A direção de um hospital paulista tomou uma decisão no final de semana que retrata a delicada situação da saúde pública no Brasil. O atendimento pelo Sistema Único de Saúde foi parcialmente suspenso devido à superlotação. Este é o setor de emergência clínica do Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste de São Paulo. A capacidade de atendimento pelo SUS é de 11 pacientes, mas atualmente tem 37. As pessoas revezam espaços vagos entre os quartos e até corredores. Os consultórios viram salas de internação. Por causa dessa superlotação, o hospital suspendeu novos atendimentos no setor de emergência até que a situação seja normalizada. A área infantil e de cirurgia geral, fechadas desde sábado, foram reabertas hoje, apenas para casos mais graves. Segundo a administração do hospital, o pronto-socorro do Santa Marcelina recebe aproximadamente 30 mil pessoas por mês, sendo mais da metade pelo Sistema Único de Saúde, justamente o setor que está funcionando parcialmente. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo,
Por mês, o hospital recebe 8 milhões e 900 mil reais do SUS e mais 2 milhões e 200 mil da própria secretaria. Mesmo assim, o Santa Marcelina alega prejuízo de R$1 milhão mensais porque sempre há pacientes excedentes que não são cobertos por essas verbas. A Secretaria de Saúde informou que realizará um encontro entre a direção do hospital, a Secretaria de Saúde do município e também o Ministério da Saúde para tentar chegar a uma solução. Saldiva, onde é que está o erro? Faltam hospitais ou os doentes estão sendo distribuídos de maneira errada? Qual a sua opinião? Veja, o Santa Marcelina é um excelente hospital e ele tem, então, uma demanda maior. A própria população procura mais o Santa Marcelina, mesmo tendo um sistema com um plantão controlador, ele vai receber casos maiores e essa mesma situação ele é compartilhado por vários hospitais públicos de bom nível, como o HC, como o Hospital São Paulo, como a Santa Casa, que recebem um número maior de pacientes do que pode dar conta. Então, acho que uma parte desse problema é o Santa Marcelina ser vítima da sua própria qualidade. E fica uma situação difícil, porque como é que se discute ética de atendimento com pacientes na maca? A pergunta que se faz é qual que é a alternativa que você tem. Se a alternativa for o não atendimento... Quer dizer, a pergunta é ético atender um paciente na maca? Isso? Quando a gente discute isso, vai depender de qual é a alternativa para o paciente. Se for não atender, passa a ser ético. Agora, tem condições de transmissão de doenças, de falta de enfermagem, paciente internado em consultório, que mostra que o sistema não consegue dar conta. Então, eu acho que nós temos que, no caso da Zona Leste, que é uma região carente, e como o Santa Marcelina é uma referência, ele passa a receber mais doentes que ele tem. Então, tem que fazer uma distribuição melhor, fazer uma triagem, talvez o Santa Marcelina seja o hospital adequado para receber casos mais complexos, porque muita gente vai no pronto-socorro para fazer um atendimento que nem sempre é necessário. Mas o que a gente estava vendo ali é gente que precisa ficar internada e não tem onde pôr. Quer dizer, o Santa Marcelina é apenas um exemplo de outros hospitais que são eficientes e são vítimas da sua própria eficiência. Se você for no pronto-socorro do INCOR, se você for no pronto-socorro... Veja, eu conheço melhor esses. Os pacientes, tanto que eles são cuidados. Veja, mas é que eles trabalham um pouco além da sua própria capacidade de atendimento. E eu acho que essa é uma situação que muitos dos hospitais que cuidam, o próprio Jabaquara, né, o próprio Tatuapé, que trabalha muita gente, Paulo, né? Dos grandes hospitais que recebem esses casos que o resgate vai buscar, de trauma, então de emergências que o SAMU vai levar. Eu acho que esse é o problema. Quer dizer, isso se repete em outras capitais do país? Não, outras capitais do país é muito pior. É muito pior. A saúde do estado de São Paulo... Mas assim, um hospital um pouquinho melhor, que tem ali um nível de excelência... Não, ali você não tem nem atendimento, nem porta. Entendi. Então, eu acho que a situação de São Paulo está muito melhor do que dos outros estados. Puxa vida. Bom, a gente pode, então, ter uma ideia do que é o resto do país. Um terremoto de 5,9 graus na escala Richter sacudiu hoje os Estados Unidos. O abalo que atingiu a região nordeste do país provocou pânico na capital Washington e foi sentido até no Canadá. O tremor durou cerca de 5 segundos, mas foi o suficiente para assustar a população que correu para as ruas. Esta moradora de Washington disse que estava almoçando quando sentiu tudo chacoalhar. Ela só teve tempo de sair correndo. Segundo a agência americana que monitora tremores, o epicentro foi entre as cidades de Charlottesville e Richmond, na Virgínia, e foi sentido com mais intensidade em Washington. A Casa Branca, o Pentágono, sede do Departamento de Defesa, e o Capitólio também tremeram. Muitos pensaram que se tratava de um atentado terrorista. Em Nova York e Boston, os aeroportos suspenderam as operações, mas voltaram a funcionar logo depois do susto. Não há registro de vítimas. Uma brasileira que mora há 15 anos em Washington, nos Estados Unidos, sentiu o drama do terremoto. A casa onde mora foi parcialmente destruída. Por sorte, a família não estava na residência no momento do abalo. Eu conversei com ela agora há pouco. Na hora que aconteceu, você estava onde? Eu estava dentro de uma loja. Hoje é meu dia off. Eu, graças a Deus, estava com os meus filhos, não estava em casa, porque minha casa está bem destruída, mas eu estava numa loja de Marble. Eu saí correndo, como todos da loja, saíram correndo, desesperados. Agarrei meus filhos, larguei bolsas, aqui tudo na counter, né?
e todo mundo saiu. Quando a gente saiu, fomos todo mundo para a rua, nós olhamos para a loja e os vidros da loja estavam todos tremendo, assim, como se fosse uma coisa mesmo de cinema, sabe? Como se tivesse passado, assim, uma onda. Sim. E todo mundo começou a se olhar o que está acontecendo e todo mundo pegou o telefone e nesse momento os telefones não funcionavam. Quando você chegou na sua casa, como é que foi? Eu cheguei na minha casa, eu estou chorando até agora. Então, Nossa. quando eu entrei, eu vi que a minha parede da sala estava toda rachada, né? E o meu lustre da sala, em cima da minha mesa, caiu o lustre do meu teto em cima da minha mesa, então aquela minha mesa toda arranhada, o lustre todo arranhado. Eu entrei na cozinha, as minhas cabinets da cozinha estavam todas abertas, com todas as louças no chão quebradas. Eu subi, a estante da minha filha estava no chão quebrada, as duas nightstands, as duas mesinhas de cabeceira quebrada, as televisões, eu tenho flat TV no meu quarto, na cozinha, no basement, todas no chão. Quer dizer, é um cenário mesmo de destruição, né? De muito... Um cenário de loucura. Eu comecei a chorar, comecei a ficar apavorada, o que eu vou fazer, eu mexo, não mexo, mas graças a Deus eu não estava lá, porque se eu estivesse em casa com essa coisa de voar copo, cair tudo no chão, não sei nem se alguma criança de 2 anos de idade dentro de casa. E você... O ex-diretor do FMI escapou das acusações de abuso sexual. A Suprema Corte de Nova York pediu o arquivamento do caso e retirou formalmente as denúncias contra Dominique Strauss-Kahn. Strauss-Kahn deixou a corte ao lado da esposa e do advogado com um leve sorriso no rosto. As 7 acusações de crime sexual que pesavam contra ele foram retiradas pela Suprema Corte de Nova York e o caso arquivado. Os promotores pediram o abandono do processo devido à falta de credibilidade da vítima, a camareira Nafissatou Diallo. Segundo a acusação, o depoimento da imigrante da Guiné sobre a tentativa de abuso sexual no dia 14 de maio teve uma série de contradições e mentiras. Na época, Dominique Strauss-Kahn teve sua imagem manchada com um escândalo. Foi obrigado a renunciar ao cargo de diretor-chefe do Fundo Monetário Internacional e desistir de uma possível candidatura à presidência da França. Agora, 3 meses depois, ele está livre para voltar ao seu país. Maristela, ele deve ser indenizado por tudo isso que a gente assistiu? Bom, esse também teve um terremoto na vida dele, né? Verdade. Acho que mais de 7 pontos na escala Richter. Bom, os Estados Unidos têm uma satisfação para dar em nível interno, que é para o próprio cidadão americano, porque a primeira pergunta é como alguém dá uma notícia de crime com base em que tipo de prova, a ponto desse homem ter sido retirado de forma escandalosa de dentro do avião, quando ele poderia simplesmente, voltando para o seu país ou nos Estados Unidos, já que exercia a função de diretor do FMI, ser convidado para prestar depoimento e a presunção de inocência o levar até uma responsabilidade caso as provas fossem mais importantes. Mas não, nada disso o cidadão americano viu. O cidadão americano viu que alguém foi a uma delegacia, prestou o queixa de que havia um crime e toda a responsabilidade caiu para cima do acusado, como se ele fora evidentemente culpado. E aí ele respondeu por tudo o que a gente tem visto. Parecido com o que a gente vê aqui no Brasil, né? É muito parecido quando a responsabilidade do Estado está presente. Eles poderiam ter respondido de forma mais responsável. Então, agora, o governo americano tem uma satisfação para dar em nível interno para os próprios americanos de como isso aconteceu e em nível internacional para a sociedade internacional. Dizer, bom, que justiça é essa que consegue botar as mãos de forma tão pesada em alguém que era e se disse inocente desde o início? Quer dizer, a gente vai assistir ainda muitas consequências desse caso. E a indenização que ele vai, evidentemente, conseguir, sem que o processo chegue até a Suprema Corte, ele já vai conseguir isso muito rapidamente, ainda em primeira instância, porque a justiça americana é muito mais ágil do que a nossa, é uma indenização que talvez o Estado americano não tenha visto, né? A gente sabe que os americanos pagam indenizações bastante expressivas, mas essa é muito expressiva, porque nós estamos falando do que ele deixou de ganhar, quer dizer, o que ele perdeu efetivamente, os custos que ele teve nesse período nos Estados Unidos e o que ele razoavelmente deixou de ganhar, ele razoavelmente deixou de concorrer à presidência da França. Olha, estão perguntando aqui no Twitter se no caso do Strauss-Kahn foi arquivado porque não foi provado que a camareira havia sido estuprada? Não.
não havia provas, né? Não havia provas de que o estupro tinha acontecido. Porque houve provas, e ele disse desde o início, que tinha tido com ela relações sexuais, com uma relação sexual consentida, ou seja, que ela consentiu com o ato. E logo após a prática do ato, ela teria ido à delegacia prestar queixa. Agora, a gente falava lá fora, antes de começar o jornal, será que ele não tem chances aí de dar a volta por cima, voltar nos braços do povo, ainda mais na França? Sem dúvida, olha como eu fui injustiçado. Na perspectiva dos franceses, ele foi injustiçado da forma mais cruel, mais severa. A ele foi imputado um crime contra a pessoa horrível e ele perdeu não só o cargo no FMI, como a candidatura. Então, pode haver um revés, ele pode, inclusive, se capitalizar desse acontecimento para aparecer agora como inocente na França e buscar o que ele perdeu. A seguir, começa a desmontagem de aviões sucateados no aeroporto de Congonhas. E mais, rebeldes líbios comemoram a ocupação do quartel-general de Gaddafi. Mas o ditador continua desaparecido.